Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer a nossa 13ª reflexão sobre o mistério da Eucaristia, tendo em vista a reflexão de São Tomás de Aquino sobre o capítulo 6 do Evangelho de João. Vamos trabalhar hoje este capítulo 6, do versículo 53 a 56. Jesus lhes disse: Eu lhes garanto, se vocês não comem a carne do Filho do Homem e não bebem o seu sangue, não têm a vida em vocês. Quem come minha carne e bebe meu sangue tem vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida, meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu permaneço nele. Este é o texto que nós vamos refletir seguindo o pensamento de São Tomás de Aquino, que comenta este texto do capítulo 6 do Evangelho de João. Jesus afirma: Quem come minha carne e bebe meu sangue tem vida eterna. Vimos no capítulo 6, no versículo 54. Primeiro, Jesus coloca aos judeus que o ouvem a necessidade de comer a sua carne. Segundo, ele fala sobre a utilidade. Por que comer a carne de Jesus e beber o seu sangue? Terceiro, ele assinala a verdade onde diz: minha carne é verdadeiro alimento. Capítulo 6, versículo 55. E meu sangue, verdadeira bebida. Jesus afirma: se não comerdes a carne do Filho do Homem e beberdes seu sangue, não tereis vida em vós. João capítulo 6, versículo 53. Jesus quer afirmar diante da incredulidade dos judeus, dizendo: considerais impossível comer minha carne? Jesus quer afirmar que é possível, mas revela que é necessário, pois, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes seu sangue, não tereis vida. Não se pode obter a vida em vós, isto é, não se pode obter a vida espiritual. Existe o alimento corporal, e este é necessário para sustentar a vida corporal. Assim, também existe o alimento espiritual, que é necessário para sustentar a vida espiritual. A tal ponto que, sem este alimento, não pode a vida espiritual ser sustentada. Este versículo se refere ao mesmo tempo ao comer espiritual da fé e o comer sacramental do corpo e sangue de Jesus. Come espiritualmente a carne de Cristo e bebe seu sangue aquele que participa da unidade da Igreja, o único corpo de Cristo, sua única esposa. Ele que se chega a se aproximar pela caridade. Caridade é o amor gratuito. Como nos diz São Paulo na carta aos Romanos, no capítulo 12, no versículo 5. Todos vós sois em Cristo um só corpo,
Então, quem não come assim fica fora da igreja e, consequentemente, fora da caridade que nos une em Cristo. Pois João diz na sua primeira epístola, sua primeira carta, capítulo 3, versículo 14: quem não ama permanece na morte. Ao se referir ao comer sacramental, podemos analisar. Primeiro, no Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 5, Jesus diz a Nicodemos: se não renascerdes da água e do Espírito, não podeis entrar no reino de Deus. Jesus propõe este versículo, esta oração, mas também coloca esta: se não comerdes a carne do Filho do Homem, como necessário. Como o batismo é um sacramento necessário, assim a Eucaristia também é necessário. Se o batismo vem conferido às crianças, assim não deve ser o mesmo da Eucaristia. A Eucaristia deve se dar a pessoas que já podem reverenciar e ter devoção. Os que já têm uso e consciência daquilo que comem e bebem. O sacramento do batismo é necessário para todos e assim ser acolhido, pois sem o batismo não há regeneração para a vida. Já o sacramento da Eucaristia é necessário. Se pode objetar, colocar uma questão diante das palavras de Jesus: comer o corpo e também o sangue. É necessário as duas espécies, do pão e do vinho, do corpo e do sangue? Nas igrejas, há o costume que o sacerdote comungue o sangue, enquanto os outros comungam o corpo. Será que se opõe ao mandamento de Jesus que nos exorta a comer seu corpo e beber seu sangue? Diante do perigo de derramar o sangue precioso, se conserva o costume que só o sacerdote comungue com o sangue e a assembleia com o corpo. Mas isto não se opõe à frase do Senhor Jesus: pois quem comunga com o corpo de Cristo, comunga também com o sangue, dado que ambas as espécies, as aparências, as espécies do pão e do vinho, está contigo o Cristo inteiro, o Cristo enquanto corpo e sangue. Então, na Eucaristia, no pão da Eucaristia, no corpo de Cristo, está o Cristo inteiro. No cálice da Eucaristia está o Cristo inteiro. Cada um é portador do Cristo todo, não uma parte de Cristo. Por debaixo das aparências, aparência porque se vê pão, mas depois da consagração parece pão, mas não é mais pão, é corpo de Cristo, Cristo verdadeiro. Isto tudo por força da conversão, isto é, da consagração. Assim, este alimento que vem transubstanciado está um alimento espiritual, verdadeiro corpo e sangue de Cristo, nas espécies do pão e do vinho. A sua utilidade vem quando se diz: quem come minha carne, bebe meu sangue, tem vida eterna. Primeiramente, enquanto espírito e alma. Segundamente, em segundo lugar,
enquanto ao corpo. Jesus diz: eu ressuscitarei no último dia. É uma ressurreição integral do ser humano, corpo, alma, espírito. Como nos apresenta Paulo na primeira carta aos Tessalonicenses, no seu capítulo 5, no versículo 23. É grande utilidade comê-lo, porque dá vida eterna. E daqui se diz: quem come minha carne e bebe meu sangue, tem vida eterna. Não diz terá no futuro, mas tem no presente. Este alimento é semelhante ao alimento corporal, pois sem este corpo da espécie do pão, não há vida eterna. E sem o alimento corporal, o pão, não sobrevive a vida corporal. Precisamos deste pão para podermos viver. A partir deste pão, em razão dele, o que o consome, consome a vida, e que o simples pão, o pão não eucaristizado, transformado pela consagração em corpo e sangue, não viverá. Então, o pão comum não dá vida. O pão comum alimenta o corpo do ser humano. O ser humano, ao comer o pão comum, não vira pão. O ser humano faz com que o pão transforme aquele pão material em vida, que sustenta a sua vida corporal. Ao contrário, quem consome este pão e bebe este cálice do corpo e sangue do Senhor tem vida eterna. Então não é qualquer pão que traz vida eterna, não é qualquer sangue que traz vida eterna. É aquele pão e vinho abençoado, consagrado na hora da Eucaristia, que se transforma em corpo e sangue de Cristo, possuidor de vida eterna. Pois diz João, na primeira carta de João, do capítulo 5, do versículo 20, tem vida eterna aquele que come e bebe, não só sacramentalmente, mas também espiritualmente. Come e bebe sacramentalmente aquele que consome o sacramento mesmo. Come e bebe espiritualmente quem alcança a realidade do sacramento, que é dupla. Primeiro, ali na Eucaristia está o Cristo íntegro, contido sob essas aparências de pão e vinho. Aparência: se vê pão, mas é corpo de Cristo. Se vê vinho, mas é sangue de Cristo. Segundo, está contido na Eucaristia o corpo místico de Cristo, que está presente nos predestinados e justificados, os fiéis em Cristo. Quem se une a Cristo por fé e caridade, come espiritualmente a carne e bebe o sangue em relação a Cristo, contido e assinalado, e comendo-o, se transforma no próprio Cristo e se faz seu membro de seu corpo. Diferente do alimento comum, quando eu me alimento do corpo e do sangue de Cristo, me alimento do Cristo todo na Eucaristia, naquele momento, aquela Eucaristia não se transforma em mim, não me dá sentido de transformar na minha pessoa, não. Sou eu que, alimentando aquele corpo espiritual, daquele sangue espiritual, eu me transformo em Cristo, eu sou cristificado. Ao alimentar do Cristo, eu participo deste corpo místico de Cristo. No alimento comum, você come algo
e esse se transforma em você. Mas o alimento eucarístico, você ao comer o corpo e o sangue de Cristo, porque alimento espiritual te faz transformar no Cristo. Santo Agostinho nos diz, no caso aqui ele cita Jesus Cristo: sou alimento dos grandes, cresce e me comerás, e tu não me tornarás em ti, mas tu te mudarás em mim. A Eucaristia é o alimento que é capaz de fazer divino o ser humano e capaz de embriagá-lo com a divindade. Esta reflexão nós vamos continuar ainda com São Tomás de Aquino, neste mesmo capítulo 6 do Evangelho de João, e isso nós vamos deixar para a próxima semana, e que nós possamos refletir, lembrando, um pão comum não traz vida eterna. O pão comum nos sustenta nesta vida biológica natural. Mas a Eucaristia, que não é mais um pão comum, que depois da consagração se transformou em corpo e sangue de Cristo, traz o Cristo inteiro, alimento espiritual, que nos sustenta na nossa caminhada de Cristo. Nos une ao corpo de Cristo, nos faz participantes deste corpo místico de Cristo, nos unindo no seu corpo. Nós somos cristificados na Eucaristia, inseridos no Cristo, formando com Ele o único e mesmo corpo. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.